Olá, gente, tudo bem com vocês? Tô esperando o pessoal entrar. O nosso convidado, hoje nós temos um convidado na nossa live. Um convidado que já chegou aqui. Ah, conseguimos! Que Deu legal, certo. Johnny! Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Na paz de Deus. Contigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus também. Estamos aqui. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa live junto contigo. É uma honra, inclusive. Da mesma O Johnny é forma. escritor, é advogado e é alguém que busca, e eu até escrevi, alguém que nos convida a olhar para dentro com profundidade, não é? Tá me escutando bem? Exatamente. Tô te ouvindo bem. É exatamente isso. É exatamente isso. E a A live de proposta hoje, é então, a gente chamou de A Construção de um Novo Escritor, né, Johnny? E ela nos propõe isso. algo que vai além da escrita. Propõe a nossa transformação como pessoa. Exatamente. Exatamente. É algo que foi construído realmente do zero, com a intenção zero de escrever livro, mas é que a evolução da escrita ela foi tendenciando, né, para vamos dizer assim, a motivação de transformar algumas reflexões em escrita. E daí nasceu o primeiro livro e foi nascendo outros e que vamos abordar esses temas bacanas, como é que foi desde o princípio, com esses detalhes que talvez, quem saiba, alguém que possa estar ou ter passado ou estar passando pela mesma momento de motivação possa aproveitar essa essa situação, esse momento também quem sabe se tornar um escritor ainda juvenil, como é o meu caso, mas que essa brincadeira já estou dedilhando o quarto livro. Verdade, né? Não é uma brincadeira, na verdade, né, Johnny? É algo muito sério. Porque eu, como revisora, eu tenho acompanhado muitos escritores. E isso transforma não só a própria pessoa escritora, ela se vê muito impactada por tudo que ela está escrevendo ali, né? Tudo que ela vivencia no dia a dia, como principalmente as pessoas que são tocadas por elas, que se identificam com essas histórias e que refletem sobre as suas palavras, as suas condutas, o seu comportamento, que faz as pessoas se evoluírem como pessoa mesmo, né? Entendendo o que está dando de errado, que está deixando elas, de uma certa forma, se pegar não, eu não queria falar de desespero, mas naquelas angústias que, às vezes, naquelas dores que não tem nome, né? Uhum. São situações que a gente não sabe nomear, mas que a gente precisa, às vezes, viver até para evoluir como pessoa. E você Isso. toca e você toca nesse ponto muito profundamente. Não sei se eu até uma vez conversei contigo, lembra? Não sei se você já parece uma pessoa que vivenciou tudo aquilo, Uhum. né? E eu queria que tu trouxesse mais essa ideia, assim, o que te motivou, que foi a principal motivação. A verdade é que é o seguinte, como advogado que sou e milito tanto na área criminal quanto na área civil, isso e já há bastante tempo, então o que ocorre? Ao longo da caminhada na advocacia, você tem a oportunidade, você lida com muitos tipos de valores das pessoas. Principalmente por quê? Porque na área civil você lida com o valor patrimonial. É algo em que as pessoas hoje, inclusive, elas matam e morrem por isso. Já no crime,
crime é um valor completamente diferente, que é a vida e que é a liberdade. Então, ao longo dessa minha caminhada profissional, nós tivemos a oportunidade de é, ter acesso à vida, pode-se dizer assim, propriamente dita, de inúmeras pessoas, pessoas clientes, pessoas amigas, pessoas que nos cercam de uma forma geral, e que aquilo, aos poucos, isso foi me chamando a atenção, porque na advocacia, queira que não queira, eu costumo dizer que o bom advogado não é só aquele que estuda, que escreve, que defende o cliente. É aquele que principalmente sabe ouvir o cliente e sabe falar. E isso, vamos dizer assim, esse pensamento que eu tenho, não é voltado somente para o cliente, ele já se estende aos amigos, às pessoas, às vezes, até mesmo que você não conhece, mas que na medida em que você vai convivendo na sua vida, aparecem pessoas que não necessariamente têm algum vínculo com você, mas sabe aquelas pessoas que chegam e você tem aquele imã de você chegar, a pessoa senta do teu lado, com 5 minutos a pessoa já está contando a vida, contando algumas coisas, mas o que é isso? Isso é um fenômeno que as pessoas não compreendem. Eu costumo, eu trato isso como um fenômeno positivo, porque todos nós temos a nossa missão aqui na Terra e muitas vezes a nossa palavra é uma missão. A nossa maneira de lidar com as pessoas, de entender os problemas, de dar uma boa orientação, não somente no aspecto jurídico. E isso foi o que me chamou a atenção ao longo de muitos anos de estrada, é que não somente as pessoas elas estão buscando solução de conflitos, mas elas estão buscando soluções internas. Eu não me canso de ter como exemplos vários e vários clientes que chegaram e conversaram, amigos, etc., com um problema na cabeça voltado para a jurídica. E, no entanto, não tinha nada de jurídico. Esse problema tinha mais a reflexões pessoais, a questão de você se entender, de você entender o outro, entender a outra parte, etc. Então, de tudo isso, ao longo dessa nossa caminhada, nós estivemos angariando esses conhecimentos, experiências de um, experiências de outros. E aí, com todo essa bagagem voltada para não somente a questão do direito em si, mas do aspecto psicológico também do direito, que o advogado, ele queira que não queira, muitas vezes ele é um psicólogo, ele precisa ser um psicólogo. Não adianta ser só o advogado em que ele vai chegar lá, aplicar a lei, e ao mesmo tempo você ter aquilo ali é satisfatório para o cliente, porque muitas vezes ele precisa ser ouvido e ele precisa de uma solução que muitas vezes, como eu falei, não é somente jurídica e às vezes não é nem jurídica. Voltado ao longo dessa estrada percorrida, é que nós passamos vamos dizer assim, materializar algumas dessas situações através de reflexões. Muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, muitas pessoas já me perguntaram se aquelas reflexões que eu produzo naquela minha página do Instagram voltada para reflexões, se aquelas reflexões fui eu que passei, sou eu que passo por aquilo e transfiro aquilo para reflexões. Não, não. Aquelas reflexões, elas possuem um pouco de mim, um pouco de cada pessoa que você vai convivendo. E esse pouco de cada um é que se torna uma reflexão que possa vir a ajudar outras pessoas. Então, vamos dizer assim, obtendo essa análise mais profunda de todas essas convivências, é que iniciou essa
vamos dizer assim, esse projeto de reflexões. Aí foi quando eu criei a página de Johnny Bezerra 2 e fui postando ali desinteressadamente, despretensiosamente, na intenção assim de eu vou arquivar essas reflexões, de tocar em alguém, ajudar alguma coisa. Até então, eu tinha um objetivo meramente assim de escrever, postar, e não tinha a menor pretensão de que aquilo fosse tomar a proporção que tomou. Por quê? Porque eu tive uma grata satisfação de, na medida em que ia postando as coisas, a satisfação de algumas pessoas que elas muitas vezes não queriam expressar, não queriam se expor de forma direta na postagem, aí o que é que elas faziam? Elas mandavam no direct, no privado, é, elas se sentiam assim abertas a dizerem, puxa, eu li essa sua reflexão, eu gostei muito, isso me fez muito bem, isso eu precisava tanto ter lido isso, isso parece que foi escrito para mim. Então eu comecei a ter esse feedback muito positivo, por sinal, porque me causa, eu fico, além de surpreso, fiquei muito feliz, porque é algo que começou a tocar nas pessoas e começou a atingir exatamente o objetivo que eu pretendia. Porque quando você escreve uma reflexão que mexe com sentimento, com psicologia, você não faz para você. A verdade é que você faz para que você possa atingir outras pessoas e ajudar outras pessoas. Tanto é, devido a essa repercussão que teve, em termos de retorno, foi que eu, inclusive, atualizei o feed e até coloquei. No início eu tinha colocado, olha, se de alguma forma, alguma das minhas reflexões puder ajudar alguém, já terá valido a pena. Só tinha isso. Eu, Só que depois, eu lembro que esse era o seu objetivo, né? Tocar uma pessoa já estava ótimo, você me claro, falou. lógico, 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 lógico. Até daqui a pouco eu vou até te contar um fato profissional que é bem interessante, que tem muito a ver com essa questão de uma pessoa só, né? E aí, complementando, devido a esse retorno, foi que eu atualizei o feed e coloquei uma palavra salva. Porque, de fato, quando as pessoas compreenderem que uma palavra verdadeiramente salva, eu creio que o trato com as pessoas, o mundo vai começar a ficar um pouco diferente. Por quê? Porque quando eu entendo que a palavra salva, essa palavra, se ela parte da minha boca, alguém vai ouvir. Se a palavra parte da boca de outra pessoa, eu vou ouvir. Então, aquela palavra que eu digo pode salvar alguém, como a palavra que alguém diz pode me salvar. Então, é dentro desse contexto que eu atualizei, coloquei uma palavra salva, porque eu comecei a perceber que realmente as minhas reflexões, elas que são todas autorais, diga-se de passagem, assim, geralmente tem pessoas que buscam fazer um trabalho de divulgação de reflexões, de páginas, internet, etc., e copiam e colocam. É bacana, é muito bacana. Não deixa de trazer o seu fundo de contextualização e ajuda às pessoas, né? Mas as minhas não, as minhas elas são autorais, elas são frases e reflexões criadas a partir de algo que efetivamente aconteceu. Aconteceu que alguém passou por uma determinada situação e eu vi que daquele aprendizado também, que nós estamos todo dia aprendendo alguma coisa, daquele aprendizado a gente tira uma reflexão que possa servir de contraponto na vida de alguém. E quando eu te falei a questão de uma palavra salva, e quando você falou, porque uma vida ajudando uma pessoa já terá valido a pena. Certa feita, dentro do aspecto profissional, eu fui instado a dar um parecer sobre uma situação
que há muitos anos os governos iniciaram um processo de aquisição de helicópteros para a polícia militar, bombeiro, polícia civil, etc., para patrulhamento e salvamento, entendeu? E aí, mas isso é um projeto muito caro, isso é um projeto que demanda um investimento, uma força política muito forte, um propósito grande, que você certamente você conhece bem, até porque há pouco tempo nós tivemos no Rio Grande do Sul uma situação bem caótica, calamitosa e que as aeronaves foram de fundamental importância, com tráfego rápido e com a intenção realmente de salvar. E nesse parecer, eu tinha uma ideia até errada, assim, eu não sabia a profundidade da, da utilização de uma aeronave no aspecto salvamento. E aí fui me aprofundar, fui estudar matéria, fui contar com a colaboração de pessoas que são da área, que pudessem me dar um suporte de conhecimento e eu pudesse dali extrair um pensamento e fornecer o parecer a quem havia me pedido. E o que acontece? É um investimento extremamente caro, mas extremamente útil para o salvamento. Ou seja, onde no meu parecer eu até finalizo em que esse tipo de projeto ele pode custar milhões, mas se ele conseguir salvar uma vida sequer, somente uma, ele já terá valido a pena todo o investimento. Porque quanto vale uma vida? Não tem preço. Não se mensura o preço de uma vida, não é? Então, foi nesse ponto é que quando você passa a perceber o valor de uma vida, nesse caso foram as aeronaves que elas tomaram a frente do poder do salvamento, de salvar uma vida de forma material. A outra são as reflexões. Então, se atingir uma pessoa e uma pessoa dali extrair algo e eu conseguir arrancar um sorriso, se eu conseguir arrancar algo que ela possa respirar mais aliviada, isso não tem a menor dúvida, já terá valido a pena demais. Só que, graças a Deus, pelo retorno que eu tenho, eu verifiquei que não está ajudando só uma, ajuda várias. E isso é muito bacana. Exatamente. E isso é o que realmente faz com que você seja um grande escritor, Johnny. Quando a gente toca as pessoas com as nossas palavras genuínas, com a intenção de só dar aquele cuidado, aquele abraço, né, que a gente gostaria de dar se a gente tivesse diante dela. Porque às vezes o que as pessoas precisam é realmente isso, é se sentir ouvidas. Então, de uma certa forma, enquanto eu, inclusive, revisava o seu livro, eu me senti ouvida. Porque todos nós passamos por alguma situação que nos deixa um pouco instável, Uhum. emocionalmente, às vezes até psicologicamente. A gente precisa de palavras que acolhem, que também façam com que a gente se identifique com aquela história e entenda o que essa pessoa fez para resolver e buscar uma solução através das palavras dela, do comportamento, da postura. Você traz muito isso no seu livro, né? De comportamento, de Uhum. postura, de palavras bem colocadas, e foram palavras muito bem colocadas, inclusive. Foi um prazer, inclusive, a revisão do livro, E o que é porque... mais. Sim, diga. Não, por Desculpa. favor, o palco é seu. Não, e é interessante o seguinte, porque você não percebe, você já percebeu, claro, é óbvio que eu lhe disse isso desde o primeiro momento, mas você fez parte e faz parte dessa história da escrita, porque é o seguinte, voltando para o momento em que houve
a ideia de vou escrever um livro, como foi que se deu? Eu já vinha naquela situação de reflexões, postar e tudo, aquela coisa toda. E uma determinada pessoa, muito importante, tudo, com vamos dizer assim, com um pensamento muito sensato, racional e tudo, foi que me sugeriu, que foi o caso que eu já mencionei, né, a doutora, no livro, a doutora Uliana Feitosa. Ela chegou para mim e disse, olha, eu vejo nas suas reflexões algo muito bacana, que, pronto, ela enxergou um pouco do que você acabou de mencionar, e ela disse, por que que você não escreve um livro? Por que você não começa a botar no livro? Ora, imediatamente eu disse, eu me vi muito distante do aspecto escritor, porque então minha experiência era a escrita jurídica, então eu me vi muito distante, eu digo, eu escrever? Eu não, como é que eu vou fazer isso? Não sei nem para onde é que vai começar a escrever um livro. No entanto, aí ela incentivando, não, escreve, e eu comecei a dedilhar algumas coisas e tentei formatar. Aí comecei, curiosamente, a estudar um pouco como é que seria um início, um meio e um final e tudo. E aí comecei a idealizar esse livro, o primeiro livro, que é o Pequenas Decisões, Grandes Vitórias. E me veio um insight desse título que eu me vi muito assim dentro de uma situação, várias pessoas, eu tinha uma experiência guardada de várias situações em que as pessoas buscavam tantas coisas gigantescas para mudar de vida, para se transformar, para poder conseguir conquistar algo, quando na verdade a chave dessa conquista, dessa vitória, não estava em grandes coisas, mas em pequenas coisas. Coisas simples, coisas simplérrimas. Aquela coisa que, por exemplo, se você quiser mudar sua vida amanhã, você muda. Você não precisa aumentar um tostão a mais na sua conta. Você não precisa estudar um livro a mais, uma coisa, nada. Você muda simplesmente com atitude. Atitude do seu cotidiano, atitude simples, né? Até porque as pessoas se prendem a uma situação muito cômoda de que elas pretendem grandes mudanças para a vida delas, só que elas querem mudar fazendo as mesmas coisas. E isso é impossível. É impossível que você consiga transformar algo na sua vida quando você não faz nenhum movimento para isso, quando você acha que fazendo a mesma coisa você vai conquistar algo diferente. Não vai. Não vai. E isso, se você for partir até para, vamos dizer assim, a história bíblica, a história religiosa, por exemplo, você vai ver que o mundo ele foi feito de movimentos, grandes e pequenos. E os pequenos foram tão importantes quanto os grandes. Entende? Então, assim, partindo dessa ideia inicial, foi que eu me vi a ter a ideia desse título e comecei a escrever algo que agregasse o conhecimento que eu tinha de algumas experiências e fui colocando no livro. Bom, concluído o primeiro livro, aí veio o passo seguinte, o que fazer? O que fazer? Porque eu sou um escritor de primeira viagem. Se eu posso dizer assim, eu me considero escritor pelas suas palavras. Não é nem que eu seja um escritor, não, pelas suas palavras é que eu vou chegar lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei e comecei a procurar e vi que eu precisava, eu preciso de subir alguns degraus. E um primeiro degrau precisa de uma revisão, de uma coisa para alguém ver. E eu fui procurar meticulosamente isso, procurar pessoas que, entendeu? E tinham pessoas na minha cidade que alguém me indicou e tudo, mas eu sempre nas minhas coisas eu procuro
pessoas, me cercar de pessoas que sejam, que tenham sensibilidade, que pessoas que não somente sejam profissionais, mas pessoas que ajam com sensibilidade. Porque na vida, eu não creio muito nessas coisas que você deve agir de forma sempre muito racional, sem ouvir o coração. Eu acho que a opinião dos dois é importante. A mente e o coração, eles precisam estar sempre presentes para decidirem qualquer rumo. E em cima disso eu comecei a pesquisar, procurar e tudo, chego no Instagram da doutora Fidar, certo? Por curiosidade, eu fui ver suas postagens, eu fui ver e eu enxerguei algo muito interessante, porque suas análises. Eu comecei a ver o carisma, o seu carinho em tratar das suas postagens, que as suas palavras ali, elas não eram palavras profissionais, somente profissionais. Ou seja, porque eu encontrei vários que diziam simplesmente o seguinte: faço revisão, custa tanto, é assim, 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 blá, 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 aquela coisa toda. Não, o seu se diferenciou bastante, porque as suas palavras, as suas análises das suas postagens eram postagens que ali tinha algo saindo do coração. Eu, modéstia à parte, com um pouco de sensibilidade devido à própria experiência, eu disse essa daqui. Pronto, é essa daqui. E, sabe, mandei mensagem para você. Eu tenho até hoje Você, o seu áudio. e você me acolheu de uma forma muito carinhosa. E eu, inclusive, cheguei para você e disse assim, eu estava com uma certa vergonha, por quê? Porque eu tinha algo escrito, mas aquele vislumbre de ser algo positivo, bacana, que aquilo realmente pudesse se tornar um livro, podia estar somente na minha cabeça, certo? Aí o que foi que eu lhe falei? Não sei se você lembra das minhas palavras quando eu disse, doutora Fidá, leia. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho, eu gostaria muito da sua opinião, da sua experiência no conteúdo, para saber se o que está escrito, se isso realmente é algo que tem fundamento ou não passa de um devaneio meu. Que eu poderia ser, todos nós temos até o direito de ter algum devaneio na vida com relação a algo que você acha que produziu, que é muito bom, é ótimo para você. Para as pessoas pode não ser. E o livro, ele precisa ser muito bom para você, mas ele precisa ser melhor ainda para os outros. Porque esse é o sentido. É uma mensagem, é uma história, é algo que você precisa deixar nos outros, certo? E foi aí onde, na nossa primeira reunião, tá certo, que nós tivemos, que você foi me dar um retorno, e aquelas suas palavras, elas foram, além de extremamente motivadoras, foram palavras que me surpreenderam bastante, me trouxeram assim uma alegria ao coração, porque eu já sabia a sua metodologia de trabalho, como você trabalhava, a sua competência, tudo isso eu já aferi na sua página, eu vi muita verdade no seu trabalho. E eu tinha certeza que eu obteria de você uma opinião sincera. Não era aquela opinião de alguém que queria, eu quero fazer uma revisão, eu quero fazer um trabalho. Não, você foi sincero. Porque eu tenho certeza que você, com a sua maturidade profissional, você teria me dito também, Johnny, eu acho que esse seu projeto aqui ele é muito bom para você ler sempre, só você. Entende? Mas não, para minha surpresa, grata surpresa e alegria, eu tive de você uma análise vamos dizer assim, uma análise profissional, completamente independente. E eu passei a ver que aquilo teve sentido, começou a ter sentido a ideia livro. Foi a partir daí que o nome livro começou a ter sentido para mim, que até então eu tinha um amontoado de ideias compostas num texto. Mas a palavra livro na minha cabeça funcionava, mas o pontapé inicial para materializar isso eu só tive a partir do momento
que nós conversamos. E é por isso que eu sempre, das vezes em que fui convidado a falar um pouco sobre essa história, é que eu lhe mencionei com muito respeito, carinho, com muita admiração, e coloquei também você lá no final do livro, o meu agradecimento pessoal a você, tá certo? Porque eu tive em você exatamente o que eu esperava. E eu quero deixar uma mensagem, iniciar deixando, vou deixar várias, pretendo deixar algumas mensagens, mas eu quero iniciar exatamente uma mensagem para aquelas pessoas que são leigas, como eu, no aspecto escrita, pessoas que são despretensiosas, que não têm nenhum tipo de intenção de escrever. Primeiramente, que é importante você ter a certeza que o que você escreve, o que você pensa, o que você idealiza, tudo isso pode ser materializado num livro. Tudo. Livro é tudo. Não existe um livro perfeito que ele só contenha coisas interessantes. Você pode ter uma ideia, como foi a ideia que eu tive, e você pode materializar isso. Porém, quando você ultrapassar a fase conclusão da sua ideia, da sua escrita, é muito mais importante do que até a própria escrita, é você ter o primeiro passo de você contratar, de você gerar esse projeto com uma profissional, tá certo? E que hoje eu não tenho a menor dúvida de poder dizer de primeira grandeza, um quilate altíssimo, que é o seu caso, tá certo? Então eu digo assim, para as pessoas que intencionarem escrever algo, não tenham o menor receio de lhe contactar, de colocar nas suas mãos a ideia que for o seu projeto, que com certeza a sua opinião vai ser sincera, honesta, o seu trabalho vai ser muito competente, e eu acho que esse primeiro passo é o primeiro passo da vitória, para que você possa construir o que você vai chamar de livro, tá certo? Então, a partir daí, você já tem todos os atributos, você já tem a construção inicial, o primeiro tijolo dessa escada de sucesso. Por quê? Porque ele é um sucesso que pode não vender nenhum livro, mas você produziu algo que, se você der o livro para alguém, alguém lê e alguém se modificar e se alguém se transformar, venda é completamente irrelevante. Entende? Completamente irrelevante. A venda é espetacular, alguém comprou, alguém se propôs a comprar, fazer. Isso é espetacular. Mas não é o importante. O importante é que alguém encontre. E eu tiro um exemplo de um bilhete. Uma vez que eu li, tá certo? Um bilhete que foi postado, mas foi um bilhete que foi deixado na porta de uma igreja, certo? Um bilhete. Alguém escreveu, jogou lá. E esse bilhete continha uma mensagem espetacular. E talvez essa pessoa que leu, que deixou, que jogou, a ideia dela fosse exatamente essa. Não, eu só quero que alguém leia. Pronto, alguém leu, gostou muito. Eu só acho é que se hoje eu tivesse, e era um bilhete apócrifo, e que se eu tivesse a oportunidade de encontrar esta pessoa, eu transmitiria exatamente o seguinte: escreva suas ideias, desenvolva suas ideias, procure a doutora Fidá e depois o mundo Johnny, eu tô lhe com pertence. vergonha, não tô sem palavras aqui. Não, 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 mas entenda, são palavras sinceras, porque nós temos na vida que escolher muito bem, tá certo? Aquelas pessoas que nos cercam. Nós temos que escolher quem convive conosco, nós temos que escolher a quem nós damos a nossa atenção, a quem nós damos a nossa energia, a quem nós lidamos profissionalmente. Em todos os aspectos, nós temos esse condão de escolher, tá certo? Mas aonde eu quero chegar é que
dentro da minha perspectiva de valoração e de extrema, vamos dizer assim, cuidado nas minhas escolhas, é que eu cheguei na doutora Fidá. E hoje eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, entendeu? Graças a Deus, sempre graças muito a Deus. Eu sou muito feliz, porque você foi o primeiro passo para que a coisa viesse a acontecer. E, e em cima disso, e em cima dessa escolha, é que eu não tenho o menor problema em sempre deixar isso registrado, porque de igual forma, sabe, a gente precisa valorizar. Quando você faz as suas escolhas, não adianta você escolher. Eu escolhi plantar uma árvore. Não vou regar essa árvore, ela vai morrer de um jeito ou de outro. E eu acho que o reconhecimento, a valoração do trabalho de alguém é importante, porque é um combustível que eu lhe dou para demonstrar que o que você está fazendo é esse o caminho que está dando certo e que ainda haverão de conquistar muitos profissionais também, muitos escritores. Eu não tenho a menor dúvida disso, entende? Por isso que eu deixo sempre muito bem registrado isso. E a partir daí, desse momento em que concluí tudo, dando os passos necessários para a concretização desse projeto, foi que, posteriormente, também seguindo várias orientações suas, foi que eu consegui chegar numa editora que também despretensiosamente eu tive várias situações, várias que você faz um contato, aí no outro dia tem 15 fazendo contato contigo, querendo, olha, eu vou fazer assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu também passei a meticulosamente estudar um pouco e ver qual era a que Deus colocava no meu caminho. E aí chegou uma que eu também, só que ele chegou para mim, olha, a pessoa chegou para mim contactando e disse, mande para que nós possamos dar uma opinião, possamos ver alguma coisa desse tipo. E eu também mandei, também sem deixar de obviamente mencionar, a partir do momento da sua opinião, né, eu escolhi algumas pessoas que eu enviei o livro para dar uma lida, para ver. Pessoas, inclusive, que não tinham nenhum vínculo comigo, ou seja, não tinham porquê me agradar em nada e querer, eu vou dizer que é ótimo porque conheço ele, porque ele é gente boa. Não, não. Pessoas completamente imparciais. E eu, coincidentemente, eu tive a grata surpresa também de uma opinião muito sincera, idêntica à sua. E aí foi quando eu disse, poxa, então eu acho que eu fiz alguma coisa bacana. E essa editora também mandei, quando foi depois, eles me deram um retorno que realmente tinha todo sentido e tudo, e que poderiam produzir esse livro, fazer a produção dele, foi a editora Arcádia, tá certo? E eles, assim, tomaram conta de uma forma de continuar com a construção desse projeto. E agora nós estamos, inclusive, na fase já partindo para a impressão, né? A parte da impressão. Que rápido, né? Foi bem rápido e tudo, graças a Deus. E eu tenho também, além de toda a gratidão, que pode ter certeza que ao receber o livro impresso, uma dessas unidades eu vou mandar para você, com uma dedicatória especial e tudo, para que você bote aí na sua prateleira, tá certo? E que você possa. E que ele também, quem sabe, alguma coisa, em algum momento seu e da sua vida, ele possa te trazer algo positivo e transformador também, né? Com certeza, Johnny. É lindo o projeto que você fez.
só retomando um pouquinho do que você disse lá no início, sobre me perguntar o que eu achava do trabalho. Eu trabalho hoje numa editora onde a maioria dos clientes são todos escritores de primeira viagem. E a primeira coisa que eles perguntam é: eu quero uma avaliação do meu texto, se eu realmente estou escrevendo algo de útil. E eu sempre digo assim, ó, que para você não precisa você ter um projeto todo correto, gramaticalmente, bem estruturado, bem roteirizado, aquele projeto perfeito, como você mesmo disse. Ninguém faz um livro primeiro perfeito. O que você precisa ter é uma missão com aquele livro. Quando eu leio um projeto e eu entendo que por trás dele tem uma missão, tem um objetivo, nós temos um livro, sim. E agora a gente vai trabalhar para fazer com que esse livro realmente fique acessível para o leitor, que ele consiga, com as palavras, alcançar esse leitor ideal, não é? A gente vai estudar quem é o autor, quem é... E foi assim que a gente fez. Sim. Eu estudei, então, primeiro quem era o autor, quem era o Johnny, o que ele estava escrevendo, tanto que uma das minhas primeiras perguntas para você era: Johnny, por que você escreveu esse livro? Isso. O que está te motivando? Você passou por isso? Porque era realmente essa ideia, né? A gente faz uma avaliação prévia, não só do material, mas também da essência desse autor, da motivação dele para escrever esse livro. E a partir desse momento a gente vai realmente trabalhar para fazer o melhor tratamento ali, na linguagem, na estrutura, nos parágrafos, na própria formatação a gente trabalhou com parágrafos menores. Lembra que os parágrafos eram maiores, a gente trabalhou com parágrafos maiores justamente para dar esse respiro para o autor, para ele ler e entender, porque o nosso público ele é diferente, né? Não era um trabalho técnico, um trabalho que o autor ia ali para pegar uma informação. Às vezes esse autor, esse leitor, ele não vai pegar uma informação, ele vai simplesmente para descansar, para poder relaxar, para poder ter um momento em paz com ele mesmo, entende? Então, para mim é isso, sabe? Sempre quando vocês chegam enquanto escritores para mim e dizem assim: Fidal, o que você está achando do meu material? E eu digo sempre: olha, o teu material, tu tem uma missão, e a gente vai trabalhar com que essa missão realmente se cumpra, ela alcance o leitor que ela precisa alcançar. E em relação à revisão, eu sempre trato a revisão como algo único, Johnny. Sempre quando eu vou, e esses dias, eu agora tenho um grupo que se chama Núcleo de Revisores. E eu estou tentando passar para eles essa ideia, né? Eles, inclusive, chegam às vezes para mim, a gente quer aprender revisão, a gente quer fazer revisão. Eu digo assim, gente, revisão se aprende na prática. É você entender que vai muito além de corrigir gramática, de corrigir ortografia. Você precisa realmente se entender o que o texto está querendo te dizer. Eu sempre digo assim, você precisa começar a revisar estudando o que você está lendo, interpretando aquilo que você está lendo. Porque interpretando o que a gente lê, a gente consegue integrar a essência desse autor e, ao mesmo tempo, né, com o nosso conhecimento técnico, fazer ele trabalhar nas melhores palavras, uma adequação de linguagem. E isso está sendo difícil de desconstruir, né? Hoje, inclusive, um colega mandou assim: Fida, eu acho mais pertinente a gente trabalhar com empreendimento em revisão, eu quero saber empreender. Mas quando o Johnny me contratou, eu não sabia empreender. Inclusive, era o meu segundo ou terceiro mês que eu estava aqui nas redes sociais empreendendo. Porque a gente não começa assim. Eu sempre digo que a gente primeiro precisa trabalhar o que é revisar, tudo isso que envolve o ofício, a técnica de realmente saber revisar. E aí depois, quando a gente entende toda essa parte, o empreendimento fica mais fácil. Sim. Porque daí tu vai conseguir falar com mais segurança aquilo que você realmente faz. E eu acho... Eu queria só te fazer um adendo também, corroborando com o que você disse, porque eu creio que seja muito importante para esse núcleo de revisores, foi o que eu falei desde o princípio. Revisão
eu busquei vários revisores. Eu busquei vários. Eu olhei a página, eu li as postagens, eu vi o que é que, qual era a intenção deles, mandei mensagem, recebi respostas, algumas coisas desse tipo. Me deparei com algumas situações em que foi o que me fez continuar buscando e parar quando eu encontrei a sua página, quando nós nos contactamos. Por quê? Porque a revisão ela não é simplesmente, como você diz, o aspecto formal da revisão. É preciso que você entenda, que você mergulhe, até porque, quando se trata de um autor já renomado, você até conhece um pouco já do estilo, da história daquela pessoa. Mas o revisor, quando ele pega, por exemplo, no caso, um escritor leigo e neófito, como é o meu caso, você tem algo a mais do que o formalismo. E foi esse algo a mais que foi o ponto de virada para escolher o seu perfil, entendeu? Então eu deixo isso até como uma mensagem para os revisores que não queiram somente ser revisores, queiram mergulhar no âmbito do autor, principalmente os neófitos, para que nesse mergulho haja não somente o trabalho formal, mas aquela opinião sincera, aquela, vamos dizer assim, aquela manifestação do seu coração quanto ao que está sendo escrito. Eu não estou querendo dizer que essa manifestação do coração ela sempre será benéfica ao escritor, tá? Ah, a pessoa escreveu e, nossa, eu botei aqui minha opinião do coração, vai ser sempre palmas e parabéns e vai em frente. Não. Quando você inicia esse trajeto de revisão, que você se estende ao formalismo da revisão e você fala com análise, vamos dizer assim, pode ser até sentimental do projeto, a sua opinião pode nem sempre ser bacana para a pessoa que ouvir. Você pode chegar e dizer, olha, a sua obra, o seu escrito é muito bom para você, ele é importante para você, mas olha, vamos tentar escrever algo diferente, no sentido e tudo, sei o quê. Como pode acontecer o que aconteceu comigo, tá certo? Eu tive uma análise muito profunda da sua parte, porque você age assim, você é isso, e isso se identificou com o que eu buscava, tá? E por isso é que há revisores e revisores. Hoje eu tenho plena certeza que sim, entende? Então era aí onde eu queria só puxar um pouco do que você estava falando, no sentido de deixar claro para os novos revisores, os futuros revisores, ou quem mais esteja entrando no ramo, que eu falo como, vamos dizer assim, como um cliente, como aquela pessoa que começou do zero, comecei a procurar mesmo do zero. O que me chamou a atenção não foi o formalismo, simplesmente eu vou jogar aqui, porque isso aí o próprio computador já faz sozinho. Então, basta se você tiver um pouco de conhecimento de algumas coisas, ele já faz sozinho. Mas a revisão não é isso. A revisão não é simplesmente uma correção. A revisão é algo que você vai ter profundamente a opinião de alguém que vai sentir o que você escreveu. Eis a grande diferença. Exatamente. E um dos pontos que você tocou é muito importante, porque a gente está falando de livro. E o livro, geralmente, passa por uma avaliação do autor, do editor, quando se tem o editor, e do revisor, antes de ser publicado de fato. E esses dias no núcleo, inclusive, uma das revisoras disse assim, eu estou um pouco incomodada com o conteúdo daquele texto, porque ele está pegando assim num tom assim mais rude,
mais realmente agressiva. E eu sempre digo assim, ó, quando você tem que se preocupar quando for um livro. Quando é um trabalho acadêmico, e eu acho que é importante a gente abrir aqui essa diferença, quando é, por exemplo, um trabalho acadêmico, vai ter a publicação, mas não vai partir só da sua avaliação como revisora. Vai passar por um orientador, vai passar por uma banca antes de fato, esse trabalho ser aprovado e então publicado. E o seu nome no trabalho científico, ele não sai como revisora. Agora, quando você está trabalhando com um livro que você não concorda com o conteúdo, você acaba ali digamos assim, a sua missão enquanto profissional é mostrar, sinalizar as possíveis interpretações que as palavras dele pode levar. E aí, se caso ele ainda assim ser resistente, o autor, você tem a possibilidade de dizer, olha, eu vou fazer a revisão para você, vou sinalizar essa revisão, mas eu não quero que o meu nome saia como revisora desse texto, desse livro. Então, tem essa possibilidade, mas aí, o ideal, como eu sempre digo, porque às vezes o autor, ele, como você disse, ele está mergulhado nessa ideia. A gente defende a nossa ideia, porque para nós é importante. Sim. Mas nós, enquanto revisores, a gente precisa mostrar para o autor essas possíveis interpretações, esses possíveis sentidos que as palavras dele podem levar. E se ele realmente está de acordo. Se ele estiver de acordo e você ainda assim se sentir mal, você tem essa opção, enquanto revisor, de dizer, olha, eu vou fazer a revisão do teu trabalho, mas eu não quero que meu nome saia como revisora do teu texto. Pronto. Então, eu acho que mais do que revisão, a gente tem ali um papel fundamental nos projetos, porque hoje em dia um livro é o que promove a paz, digamos assim, né? Quando a gente pode levar educação, sensibilidade, bem-estar para as pessoas, a gente tem uma arma na mão. E o livro não deixa de ser uma arma. Sim. Então, por que não fazer com que isso realmente seja útil? A minha missão sempre é essa. Sempre quando eu recebo um trabalho, seja um artigo científico, seja um resumo de um trabalho acadêmico, que às vezes é uma página, ainda assim eu faço com que esse objetivo seja cumprido. Eu sempre digo, eu trabalho muito com experiência de leitura e propósito de comunicação. Então, para mim, tem que estar os dois alinhados. A experiência de leitura e o propósito da comunicação. É muito aquela coisa, né, Fidel, assim, de você ver um trabalho para fazer a revisão e você se perguntar, eu indicaria para alguém? Eu acho que esse aí é o sensor mental que vai dizer realmente se o que você pensa, se o que você acha está em consonância com o que está escrito. Porque se você não indicaria, tem uma coisa errada naquela leitura, naquela escrita, quer dizer. Então, se eu indico, eu gosto. A gente indica o que gosta. A gente, a tendência nossa, natural do ser humano, é compartilhar com o outro aquilo que foi caro para você. Eu estou falando do ser humano do bem, né? Que não é aqueles seres humanos egoístas, mas o do bem, ele compartilha o que é bom com as outras pessoas. Então, quando você tem esse sensor que você indicaria, eu acho que não existe sensor melhor para nortear que você está fazendo um bom trabalho, que você pode escolher aquilo para fazer. Eu também, nesse ponto, eu sou muito rígido nessa questão da escolha, porque quando você, dentro da advocacia, a toda hora, a todo instante, nós precisamos acionar esse sensor, sabe? Porque são situações que, muitas situações, todas as pessoas merecem o direito de defesa, não tenha dúvida, todas merecem. Por mais que eu ache que não, mas alguém sempre merece ser defendido, de alguma forma. Mas o censor me diz o que eu escolho defender e o que eu não vou defender, entendeu? Por dinheiro nenhum, por situação nenhuma, por nada. Então, é esse sensor que é muito importante
que ele sempre vai nortear não somente a nós profissionais, mas todas as pessoas que se valerem desse botão tão especial, dessa chave tão especial que Sensor nos proporciona. Então é mais ou menos isso que você está falando, né? Mas assim, dentro do aspecto da tua revisão, eu acho muito bacana também a questão da tua disponibilidade de hoje você não somente está trilhando pelo caminho da revisão pura e simples, mas de você estar realmente empreendendo. Isso eu fico muito feliz por você, tanto é que curto bastante suas publicações, suas postagens e todas, porque assim, é importante a gente ver, a gente tem que incentivar quando algo é bom, quando algo a gente sente que aquele algo vai ser muito importante para outras pessoas. E eu fico feliz com o seu empreendedorismo que você está desenvolvendo a cada dia melhor, tá? Está a cada dia melhor. E eu tenho, assim, a plena certeza de que a altitude desses seus projetos ainda haverão de estar cada vez mais nas alturas, porque eu tenho visto superações a cada dia de ideias, de mecanismos, Essa própria live é o que? Já é um degrau a mais, entende? E que eu fico feliz como uma pessoa que pude experimentar e estou experimentando, porque você já revisou o segundo livro também, tá? Prazer, Eu concluindo os outros dois, não tenha dúvida que será você que vai fazer essa revisão também. Então, é o seguinte, eu penso que é uma caminhada que, assim, o escritor, ele, pelo menos é o que eu penso, como um neófito, né? A gente, quando você cria um critério meticuloso de escolhas de quem está fazendo parte do teu processo, esse processo, a tendência dele é eternizar. Então, assim, a gente cria uma fidelidade profissional, né? Na minha profissão, eu tenho realmente aquelas pessoas que são fiéis, aquelas pessoas amigos. Então, da mesma forma, foi o nosso encontro profissional, né? E eu pretendo fidelizá-la ao que eu escrever, pelo menos no que eu apelido de livros, né? Você já revisou o segundo e eu espero revisar o terceiro, o quarto, que já estão em andamento. E quem sabe, né, não pare por aí, eu resolvo continuar escrevendo e tudo, e a doutora Fidá estará presente sempre, se Deus quiser. e não vai parar, Johnny, porque cada vez mais eu sei que o teu trabalho vai chegar em muita gente, vai mudar muita vida, porque ele mudou a minha. Enquanto eu lia o texto, a sensibilidade, as palavras, a forma de contar, então parece que você está conversando mesmo com o seu leitor. Então não é algo bobo, que, como eu digo, não é algo que é realmente uma vivência prática que você traz ali. Porque quando a gente lê esses livros de autoajuda mesmo, a gente vê assim que tem só aquele clichêzinho que todo mundo traz, sabe? Isso, E exatamente. você não, você traz com exemplos de vivência real, de pessoas que realmente passaram por isso e você, de alguma forma, você trouxe ali a solução para elas. Numa conversa, num abraço. Então, realmente é um projeto diferente, um projeto que eu tenho muito orgulho de dizer que eu revisei, inclusive. Quero botar no meu portfólio. E Inclusive, vai faz ser a parte primeira dele. página do meu E você portfólio. faz parte dele, porque seu nome está lá, entende? Que é o que me deixa bastante orgulhoso, é o fato de ter contado com seu profissionalismo, ter contado com a sua competência de análise e de revisão formal e pessoal e tudo,
E tanto é que, assim, para mim foi uma grata satisfação fazer questão de um agradecimento a você por você também fazer parte desse projeto, dessa motivação. E eu ainda lhe digo mais, como o neófito na escrita, aquela pessoa que está começando isso, é muito importante a gente ter esse primeiro feedback, esse primeiro contato, esse primeiro momento em que você tem uma opinião profissional competente. Eu não poderia deixar jamais de mencionar isso e lhe agradecer e colocar no livro o seu nome. Isso para mim é um motivo de orgulho, entendeu? Porque é isso que eu quero deixar claro às pessoas, é que é preciso ter critério de escolha dos profissionais que cercam você, é preciso você pensar bem, estudar tudo, mas quando você escolher, escolha algo voltado não somente pela questão do formalismo, mas da questão do que aquela pessoa tem a te oferecer em termos de sentimento ao que você está escrevendo. Entendeu? Porque a importância é outra, é completamente diferente. Você escreve algo que às vezes pode ser muito importante para você, para que você está escrevendo, mas você, como eu disse no início, me perdoe, mas a sua opinião, como dizia a Clarice Lispector, né, é importante para você. Não é o que você acha a seu respeito, né, é o que as pessoas acham a seu respeito. Né? Então, nós temos que ter um certo cuidado com isso. E é aí onde a virada da chave está aí, entre você escolher bons profissionais. E o profissional da revisão, a sua importância, ela se torna de uma forma crucial para a escrita, para qualquer tipo do. E eu deixo vamos dizer assim, essa sugestão, esse recado, não é somente para pessoas que pretendem escrever, não. O próprio acadêmico, aquela pessoa. Você está fazendo, por exemplo, um TCC. O acadêmico, a pessoa está se formando, ou por um motivo ou por outro, tem que apresentar um TCC a uma banca, etc. Tirando, obviamente, aquelas experiências que eu já fiz, já participei de bancas de avaliação de algumas situações voltadas para a Polícia Militar, e, e você vê algumas situações em que as pessoas, tem uns que querem se livrar do, do professor ou da cadeira ou de alguma forma, e o TCC sai de qualquer forma. Mas a gente nota que tem outras não, que aquilo faz parte delas. Realmente é algo desenvolvido. E aí onde eu sigo a sugestão que a doutora Fidá é um ponto nevrálgico para a escolha dessa pessoa. Porque você vai ter um TCC analisado com a maestria e a competência do seu conhecimento. Você vai ter um trabalho científico analisado por alguém que vai sentir o que você escreveu e vai transmitir a você o que ele efetivamente demonstrou e a mensagem que vai deixar. E pode ter certeza, quando você tem uma análise dessa, você não tem a menor dúvida que o seu TCC, o seu trabalho que seja científico, acadêmico, de qualquer natureza, ele não somente será vitorioso na apreciação, como você vai ter uma peça, inclusive, para que posteriormente você pense em fazer uma publicação e você até continuar escrevendo, que é o mais importante. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que refletirem no que eu estou dizendo agora, eu não tenho dúvida alguma que elas se tornarão futuros escritores. Aquelas pessoas que tiverem o seu trabalho acadêmico como algo efetivamente importante, que seja algo criado de você, que tenha a sua alma ali escrita, eles serão futuros escritores, porque eles vão te encontrar, Fidá,
eles vão ter em você a lapidação necessária, tá certo? Que foi o que eu encontrei. Eu te entreguei uma pedra bruta e você me entregou uma pedra lapidada. Então, a lapidação disso vai despertar nessa pessoa, nesse acadêmico ou nesse profissional, o desejo de. Aí é onde é o segredo, o desejo de começar a escrever alguma coisa. E que não vão se arrepender, pode ter certeza, não vão se arrepender. Ai, Johnny, que lindo que você fala. Eu ficaria aqui até amanhã. Não Lindo tenha mesmo, dúvida. incentivador, é exatamente isso. Exatamente. Eu queria muito agradecer pela tua disponibilidade em falar aqui com todo o coração, toda essa experiência que você tem para mostrar, assim, não só para quem está iniciando na vida de revisor, como quem está aí tentando contratar um revisor, né, para revisar o seu trabalho. Eu fico muito feliz que você realmente tenha tido uma experiência na revisão legal, porque uma das minhas maiores metas é realmente passar essa que a revisão é uma experiência importante e uma experiência acessível. Principalmente nas ferramentas, né? Quando você recebe o texto revisado, te mostrar ali como você age, né? Para ver as alterações, para você comentar nas ferramentas. Então, esse é o processo da revisão. O objetivo final é a gente sempre ajudar com que o material fique o melhor possível, o mais acessível possível, que ele realmente encontre o público que ele precisa alcançar. Eu acho que eu acredito muito, né, que a revisão, ela é um ponto fundamental nesse processo. Que bom Não tenha que a dúvida. gente se encontrou por aí, né, Johnny? Pois é, e eu fico muito feliz, gostaria de lhe agradecer pelo honroso convite dessa conversa tão agradável, que, que venham outras e que, inclusive, eu me coloco à disposição do seu núcleo, grupo de revisores, no dia que quiserem ouvir um escritor neófito que tem algo alguma experiência para passar e que possa transmitir algo para essas pessoas que estão iniciando nessa carreira da revisão, e lhe agradecer por esse convite. Para mim é sempre uma honra estar conversando contigo, trocando ideias, aprendendo cada vez mais. E eu conte sempre comigo, eu estou sempre à sua disposição. E eu espero, como eu já disse, você já revisou o segundo livro, que é um projeto que vem logo a seguir desse primeiro livro. E revisar os outros também. Eu já estou preparando para lhe mandar. Quando tiver concluído, você como sempre, vai ser a primeira a poder demonstrar aí a sua mostrar, né, a sua competência mais uma vez, sempre, 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 nesses projetos que a gente está apostando e esses desafios, né, porque isso não deixa de ser um desafio. Então, só tenho a lhe agradecer e me colocar sempre à sua disposição e, obviamente, que o Papai do Céu, que Deus nos abençoe, nos proteja, guarde poderosamente e continue sempre conosco nessa nossa jornada. Com certeza, Johnny. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por todas as palavras de carinho, de incentivo, principalmente. E fica com Deus. Um bom final de semana. E vamos conversando, vamos se falando. O que eu puder te ajudar, eu tô sempre ali no WhatsApp. Tá bom? Com certeza, da mesma forma, viu? Obrigada, Johnny. Oh, pois Tchau, tchau. tchau, 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 tchau. gente. Obrigada.